O terceiro fator importante para o compromisso é o que eu chamo de comprometimento, né? O compromisso, de uma maneira geral, é uma responsabilidade que se assume, enquanto o comprometimento se fundamenta no interesse por aquilo que se está realizando. Veja que o comprometimento é o que a gente chama de vestir a camisa, é de ter interesse por aquilo. Então, não é cabível a um compromisso a quem se diz amar, que não tem interesse por tudo que é da vida do outro. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não tenho interesse pelo seu reino, não tenho interesse pelo seu propósito, não tenho interesse por aquilo que é importante a Ele. Quantas pessoas dizem amar Jesus, mas estão pouco interessados em espalhar a semente da palavra, em pregar a palavra de Deus, em fazer com que pessoas voltem e adorem a Deus, porque esse é o segredo. Você é um missionário, ainda que você não vá para o campo missionário, para o exterior, para outro país, mas mesmo diante do seu mundo, diante da sua vida cotidiana, você é um missionário, você deve agir como missionário, você deve não só levar as pessoas ao conhecimento de Deus, mas muito mais do que isso, porque o fundamento das missões não é levar o conhecimento de Deus às pessoas, mas levar as pessoas a adorarem a Deus. Qual o seu interesse por isso? Qual o nível do seu interesse por isso em relação a tudo que você tem interesse na vida? Quantas pessoas sonham em viajar pelo mundo inteiro, passear, ver paisagens, ver um monte de coisas, e mesmo quando não vai, fica imaginando, e mesmo fica imaginando as pessoas que vão. E qual o seu interesse em viajar pelo mundo pregando o Evangelho? Quantas vezes você sonhou em viajar a levar a palavra de Deus a algum lugar? Então, olha só, quando as pessoas me dizem quanto é difícil entender a Bíblia, a resposta é quanto é difícil ver as pessoas interessadas nela. É muito fácil dizer a Bíblia é difícil. Difícil mesmo é ver o interesse real das pessoas para estudá-la, entendê-la, compreendê-la, conhecê-la. Não há interesse. Não há um comprometimento. Querem um comprometimento de Deus, mas não se comprometem com Ele. Assim, em todas as nossas relações, porque parte dessa relação com Deus para outras relações. Qual o seu interesse quando você casa? Que você tenha as coisas boas e que a pessoa, até quando as coisas te forem convenientes, está bom? Ou o seu interesse é servir, amar, glorificar a Deus, dar um testemunho de Deus através da sua relação? Qual é o seu interesse? Comprometimento parcial é a mesma coisa que descomprometimento total. Não, eu me comprometo até ali. Não. Compromisso é entrega total, não é entrega parcial. Lembra da galinha e do porco? A galinha é parcial, é contribuição. A galinha dá ovo, mas o porco, para tirar o bacon, tem que matar, morrer. E você tem que, muitas vezes, sacrificar o seu eu para prevalecer nos seus relacionamentos. Primeiramente com Deus e depois com as pessoas que te cercam. Não é difícil para uma mãe e para um pai sacrificar seus interesses em favor dos seus filhos, mas é muito mais difícil fazê-lo em favor de Deus, em favor do seu cônjuge. Não há interesse real. Qual o nível de interesse que você tem? Espera aí, o problema não é se a minha esposa ou o meu esposo, não é qual o interesse que eu tenho de mudar e me moldar para ele, para o meu cônjuge. Primeiro, a glória de Deus. Segundo,
as minhas promessas, o meu pacto, eu tenho que vestir essa camisa, eu tenho que ter isso. Não adianta eu só empenhar uma palavra de responsabilidade, né? O comprometimento quebra isso. Não, eu fiz uma promessa, fiz um pacto, eu vou manter. Eu não vou separar, eu não vou largar, eu não vou abandonar, eu vou ficar na igreja, eu vou manter esse casamento, porém, sem interesse, sem comprometimento. Vou ficar sentado, né? Aquele crente, eu não vou largar, não vou abandonar Jesus, não vou abandonar a igreja, mas eu vou ficar sentado na minha cadeira. Não vou fazer nada, não vou me comprometer com nada, porque discordo, porque não está bom, porque não está assim, por causa daquilo, por causa daquilo. Qual é o nível seu de interesse? Qual é o nível seu de interesse? Seu interesse não pode ser pautado na sua conveniência, mas na sua consciência, porque amor é coração puro, boa consciência e fé não fingida. Qual é a boa consciência? Espera aí, não é só aquilo que me agrada. Qual é o nível de interesse que eu tenho de me moldar para o outro? Como o meu nível de interesse que eu tenho de ser moldado por Deus, por exemplo, quando Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se faz e se fez novo. Isso não significa novidade de vida, agora eu vou viver uma vida diferente, eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo. Isso é muito pouco, isso ele está dizendo nada disso, ele está dizendo uma nova disposição do coração e um caráter transformado. Lembra-se que eu falei de caráter, é o que somos, e a base é a fé, a esperança e amor. Então, uma nova disposição do meu coração. Agora a minha disposição é fazer tudo para a glória de Deus. Não é viver do jeito que eu quero e ter aquilo que eu quero, mas viver do jeito que Deus determina. Na palavra de Deus, ela diz o quê? Mulheres, sede submissa aos seus maridos. Submissão não é obediência restrita, é estar numa mesma missão, é estar junto o tempo todo, acompanhando, com solidariedade, com presença, abraçando, com interesse. E ao marido, ele diz: marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Você está fazendo isso, qual o seu interesse nisso? Então, o que eu estou falando aqui não é nada novo, mas é para renovar. Nós cantamos: renova-me, renova minha mente, renova meu conhecimento, renova-me, porque eu estou negligenciando aquilo que eu deveria fazer. Se você se sente cheio do Espírito Santo, ou deseja ser cheio do Espírito Santo, como nós cantamos no louvor, aquele que está cheio do Espírito Santo, a evidência não é aquilo que ele está fazendo, deixando de fazer, mas aquilo que ele está negligenciando, as coisas que ele sabe que tinha que fazer, o bem que ele sabe que devia fazer e não está fazendo. Então, comprometimento é esse interesse. Não basta eu apenas ter aliança, eu fiz um pacto e vou cumprir, eu fiz uma promessa e vou cumprir. Não, eu tenho interesse de que essa promessa seja de acordo com o que ela deve ser. Eu não fiz uma promessa de manter a qualquer custo uma relação. Eu não fiz uma promessa de prosseguir aos trancos e barrancos. Eu tenho um comprometimento com ela, eu tenho interesse que ela mude. Para isso eu preciso mudar a mim mesmo. Eu não mudo ninguém, mas eu posso, através da minha percepção, permitir que Deus me mude e me molde para que eu seja o que eu tenho que ser. E é engraçado como as pessoas só vê o externo, não vê internamente. Então, até que ponto você está comprometido com Deus, com a sua palavra? Mostra o nível de interesse que você tem de praticá-la, de falar dela, de estar envolvido nela, de se envolver com quem está envolvido nela, de se afastar de tudo e de todos que te afastam dela. Ou essa palavra, ou a presença de Deus vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dela. Então eu preciso estar comprometido.